Atenção, câmbio. Chamando o senhor Newton César. Cá estamos, Gajo. Agora, Márcio está gravando a ligação. Vamos lá. E aí, tudo bom? Tudo em paz. E aí, cara? Tudo bem também. Vamos, então, começar mais um episódio de Contatos Insólitos. Esse aqui é de número 112. E o nome dele é A Metáfora do Painel de Controle. Cara, isso não é uma novidade. A gente já comentou sobre algumas vezes, mas acho que é legal a gente ir mais no detalhamento do negócio, porque eu acho que vai ser interessante isso. Bom, para mim foi interessante, então eu deduzo que pode ser interessante para outras pessoas. Né? Não necessariamente, né? As coisas acontecem assim, mas é desse princípio que eu parto. Então, eu já vou começar falando para você. Obviamente, isso eu me inspirei ouvindo um podcast do Bernardo Castro no Spotify, mas também tem também o canal desse pessoal lá no YouTube. Então, depois eu deixo no descritivo aqui embaixo do vídeo, para quem quiser acessar Cara, é uma entrevista de 3 horas. Aí muita gente reclama que os nossos episódios de Contatos Insólitos têm 1 hora, que hoje em dia ninguém mais vê vídeo de 1 hora. Cara, tem entrevista do Bernardo Castro de 3 horas. O normal é 2 horas, 2 horas e pouco, mas acho que dá 3 horas e pouco de entrevista. Então, assim, é muito conteúdo, né? Então, eu estava ouvindo um desses podcasts e ele, mais uma vez, menciona essa metáfora, né, do painel de controle e a forma como ele, dessa vez em particular, ele abordou esse tema, me chamou a atenção e me inspirou a fazer, trabalhar em cima desse tema, né, que eu coloquei no descritivo aí. Eu te passei mais uma vez, né, você sempre topa, por mais maluco que seja, mais malucas que sejam as especulações, você sempre, né, tá lá encarando, né? Então, vamos lá. Cara, ele parte desse princípio, né, do painel de controle, e acho que para a gente começar a falar sobre isso, é legal a gente falar sobre... bom, vou falar sobre um experimento, porque esse é um experimento que muitas pessoas... Esse experimento, obviamente, é um experimento mental, né? Não é um experimento empírico nem nada, mas que fala... eu já vi muitas pessoas, muitos cientistas, muita gente explorando esse tema, né? E acho que é legal a gente falar, que começa por aquela velha pergunta, né? A Lua se encontra ali quando ninguém observa, né, o nosso satélite natural, ou seja, ela permanece lá mesmo que ninguém esteja olhando, né? E aí, lógico que o nosso instinto, né, vai dizer, lógico, né, tem algo ali que, independentemente de nós, continua ali, não deixou de existir porque nós deixamos de olhar. Mas, dependendo da linha de pensamento e dependendo da interpretação que você dá às coisas, existem respostas muito malucas para isso, né? O próprio paradigma materialista interpretaria isso de uma forma completamente diferente, por exemplo, que o idealismo metafísico, né? Então, o paradigma materialista vai nos dizer o quê? A Lua vai continuar a existir ali depois que a gente deixou de olhar para ela, né? E ele vai dizer, não, porque simplesmente o mundo aí fora, o universo aí fora, ele é constituído por quantidades, abstrações que não possuem nenhuma relação com aquilo que nós sentimos, né? Tudo aquilo que nós sentimos se encontra dentro da nossa caixa craniana, né? Representada pelo cérebro. Então, nossos sentidos captam os dados desse ambiente maluco, abstrato e quantitativo, e essas imagens são, de alguma forma, milagrosa, e agora começou a chover forte aqui. Você está para ouvir daí? A chover forte em Jarinu, cara. Sempre que a gente começa nossos papos, sempre não, ultimamente, né? Cai uma chuva no meio do caminho, cara. Espero que não acabe a luz aqui, não tenha um pico de energia. Então, de acordo com o paradigma materialista, acontece isso, né? De alguma forma, a gente capta esses dados, nosso cérebro dá um jeito de transformar isso em imagens, em sons, em sensações, etc. E a Lua, então, no final das contas, só existe dentro dos nossos cérebros, né? Porque lá fora é algo completamente abstrato que não possui relação nenhuma com a Lua. E essa coisa muito maluca, né, cara? Porque parece que é contraintuitiva. A gente, né, ouve algo assim, né? E não soa estranho, né? Então, esse é o primeiro ponto de vista que eu acho que é legal a gente refletir a respeito, para fazer esse comparativo depois com o paradigma do idealismo metafísico, né? Não sei se você quer já comentar alguma coisa, que eu estou falando demais. Né? Não, acho legal. Não, primeiro, eu acho que é fascinante, por um lado, como como a humanidade foi crescendo e evoluindo e tentando explicar as coisas da melhor maneira possível e tentando usar, quando não havia antes, do método científico, usando ideias, usando analogias, usando sacadas, usando alguma coisa para tentar explicar, e viemos refinando essas tentativas de explicação da realidade ao longo do tempo. E, de novo, para um bando de macacos que desceram das árvores há 100 mil anos, a gente foi longe demais, né?
E para mim, em todas elas, inclusive no próprio materialismo científico, que a gente sabe que está superado, mas serviu como ferramenta ao longo da história, apesar de que muita gente ainda hoje a considere que é a única maneira de filtrar a realidade possível e imaginável, e pessoas como nós sabemos que é uma abordagem já superada, não se pode negar que, sim, nos ajuda a entender parte da realidade, parcialmente nos ajuda, legal. Representa a realidade? Sim, vírgula, mas não tudo. Né? Assim como todas as outras teorias e abordagens que a gente vai usar, ainda que nos satisfaçam hoje, a gente sabe que daqui a um tempo vai ser um paradigma superado. A gente não sabe do que será, mas será superado. Né? Mas depois que eu estava te ouvindo agora, eu falei, pô, parabéns para nós. O nosso problema não é criar e bolar ideias para interpretar a realidade. O nosso problema é se apegar a elas. Ah, sim. Exatamente. Bom, e outra coisa, duas outras coisas que me colocaram, me deram um clique legal pra caramba. Eu tinha visto esse exemplo em livros do tipo A Arte do Cavaleiro Zen, né? O Zen budismo usa muito essas coisas que é muito legal, né? Então, 3 coisas me vieram à cabeça. Primeiro, alguém sempre vai estar olhando para a Lua. Se ela tiver do lado escuro aqui, dá do lado claro do outro lado do mundo. Então, alguém vai sempre estar olhando lá. Segundo, vamos imaginar que ninguém esteja olhando lá. O que acontece com ela? Ela sumiu? É muito legal isso, né, cara? É difícil conceber isso, né? E terceiro, a gente vai chegar daqui a pouco. Seja lá o que for que a gente conseguiu criar, nós conseguimos criar uma realidade, nós vamos chegar, acho que durante a nossa conversa sobre isso, juntos, como humanidade, né? Ninguém vê crateras azuis. Todo mundo vê mais ou menos o mesmo tipo de cratera, com o mesmo tipo de cor, com o mesmo tipo de formato. É tão fascinante isso, a gente conseguiu criar uma realidade uníssona, global. Né? Isso é que é mais louco. Nós chegaremos lá. Vamos lá. Vamos lá. Através do improviso, quem sabe, né? Vamos ver até onde a gente consegue chegar. Bom, então, voltando agora para o aspecto do idealismo metafísico. O que o idealismo metafísico nos diz? Nos diz o seguinte, né? O mesmo exemplo. Quando a gente deixa, né? Supondo, obviamente, isso aqui é uma hipótese, né? É um exercício mental. Que a gente não tivesse mais olhando para a Lua, ela deixaria. Está oscilando a luz aqui agora. Tem uma queda de energia, cara. A gente vai ter que emendar, fazer alguma coisa, emendar o vídeo depois. Então, assim, se alguém não estiver olhando para a Lua agora, o que pode acontecer? Isso pela perspectiva do pensamento do idealismo metafísico. Cara, o que nós vemos, né, aquele círculo prateado que todos nós observamos, a maioria de nós observamos dessa forma, né, aqueles que não têm problema de visão, etc., ele vai deixar de existir ao a gente não olhar para ela. Por quê? Porque o disco prateado que nós observamos, ele é o resultado da mensuração dos nossos sentidos, né? Então, quando nós olhamos para cima e vemos aquilo, vemos a Lua daquele determinado jeito, porque é o resultado da evolução, né, que é limitada, obviamente, porque a evolução nos fez ter acesso a porções da realidade que fossem, de alguma forma, importantes para a nossa sobrevivência. Então, aquilo que nós estamos observando, conseguimos ver, né, que é aquele disco prateado clássico lá no céu, é simplesmente uma representação de um objeto que está ali, mas que ele é mais do que aquilo. Existem mais dados, mais informações a respeito daquilo que o nosso aparato sensorial buscou simplificar dessa maneira em particular. Então, essa coisa que está lá no lugar da Lua vai continuar a estar ali, influenciando inclusive as marés do planeta Terra, e existe independentemente de nós. Porém, essa imagem clássica, que é a imagem da Lua como um círculo prateado no céu, só vai existir a partir do momento em que nós mensuramos isso. E como é que nós mensuramos isso? Ao olharmos para aquele objeto. Então, o olhar vai causar essa mensuração, causando essa representação. Mas o objeto representado é algo muito maior, algo muito mais amplo, que os nossos sentidos simplesmente simplificam por questões de sobrevivência. Né? Então, mais uma vez, a gente abordou isso em alguns episódios também. Por que nossos sentidos não conseguem captar tudo aquilo que existe ao nosso redor? Porque seria uma loucura isso. Seria contraproducente, a gente ficaria completamente confusos com essa dificuldade de estabelecer um limite entre o que é o nosso corpo, o que é o ambiente, o que é o espaço, né? Do ponto de vista de, sei lá, evolutivo, vamos supor, você está na beira do penhasco, você se confunde com os dados ali existentes, tropeça e cai, ou um predador que está à espreita ali, você não consegue... Então, tudo fica muito mais difícil se não há ali uma preponderância
da evolução em termos de nos dar os dados que realmente sejam cruciais para que a gente sobreviva e não simplesmente ter dados a mais que não vão trazer nenhuma função muito prática, pelo menos pelo ponto de vista de perpetuar a espécie ao longo do tempo. Então, ao a gente deixar de olhar para a Lua, né, supondo que ninguém tivesse, nenhum ser vivo estivesse olhando para a Lua, e aí a gente pode entrar em outra seara também, outros seres vivos olhando para a Lua, enxergam a Lua do mesmo jeito que nós? Muito provavelmente não, né? Porque o órgão da visão é diferenciado para diferentes espécies de animais. Muitos animais também se guiam pela luz, né? A luz da lua, a luz do sol, isso também é normal, hábitos noturnos, hábitos diurnos, mas não necessariamente estão vendo exatamente a mesma coisa, embora tenha essa capacidade de olhar para esse mesmo objeto, né? E extrair desse objeto essa representatividade. Então, é legal de diferenciar aqui logo de cara, né? Uma coisa é o objeto representado pelo ato de se medir ou ato de se mensurar e o objeto em si, né? Que não é representado, se encontra ali independentemente da representação. Estou falando mais alto porque começou a trovejar bastante aqui, enfim. Está me atrapalhando já. Mas vamos embora. Não, sensacional. Acho que é por aí mesmo, cara. Excelente resumo aí, joia. E, de novo, te ouvindo, me veio... e você deu exemplo de outras criaturas com capacidade de olhar também, que são capazes de olhar para a Lua, e seguramente vem, usando somente o sentido da visão, vem aspectos que nós não conseguimos e outros que não conseguem ver coisas que nós não conseguimos, mas mais legal é, de novo, toda uma coletividade, todos nós humanos conseguimos chegar a um ponto de mais ou menos vermos as mesmas coisas, a mesma representação. Claro, alguns vão enfocar mais, vão ficar olhando nas crateras, enquanto outros vão olhar a atmosfera, mas vamos mais ou menos ver a mesma coisa. E outra coisa também que me fascinou te ouvindo os puramente darwinistas vão dizer, olha o sucesso da tentativa e erro, olha como a evolução é pura e simplesmente tentativa e erro e a adaptação dos mais, a sobrevivência dos mais aptos. Mas, por outro lado, como não incluir nessa equação uma inteligência subjacente que está ali manipulando consciencialmente as coisas, ajeitando os caminhos para que as coisas viessem. É muito fascinante isso aqui. É muito legal. Cara, e você vai percebendo que por esse lado da evolução em termos coletivos, né, cara, é consistente que haja uma certa convergência entre os nossos sentidos, né? Porque são eventualmente não, praticamente os mesmos sentidos, a despeito, obviamente, das mutações genéticas, a despeito da problemática que cada um enfrenta em relação à visão, né? Alguns têm que usar óculos, outros não, mas ainda assim há uma convergência e por causa dessa convergência, há essa possibilidade de nós aprendermos em conjunto. Aí que vai fazer sentido realmente a questão da cooperação, de a gente trabalhar em cima do conhecimento, não necessariamente o conhecimento que eu produzo, que você produz, mas o conhecimento que muitas outras pessoas antes de nós produziram e deixaram como base, como camadas, para que nós pudéssemos, acima delas, reconstruir essa realidade ou ressignificá-la. Então, em termos coletivos, faz sentido essa consistência, né, de que enxergamos mais ou menos a mesma coisa. Né? Genial. E com certo grau de consciência. Isso que é mais louco, mais fascinante. Mas chegaremos lá na hora do painel de controle. Bom, legal. Então, assim, por que a gente pode começar com esse exemplo, né? E de que forma ele pode ser útil para que a gente possa ter uma visão mais ampliada a respeito daquilo que nós somos, a respeito daquilo que a realidade é, e, por fim, o que o próprio universo pode estar nos levando a enxergar, né? Que é a questão da metáfora do painel de controle. Então, o Bernardo Castro menciona, justamente utilizando esse exemplo, né, dessa questão de nós conseguirmos captar aquilo que é representar, na verdade, assim, os nossos sentidos representam, né, um objeto em particular, né? Isso poderia ser utilizado de uma outra forma, que é através do exemplo da metáfora do painel de controle de um avião. Então, ele fala o seguinte, os nossos sentidos são como um painel de controle do avião. Então, assim, através desse painel, que ele é simplificado, ele objetiva justamente dar dados precisos a respeito do ambiente para que o avião consiga decolar, consiga aterrissar mesmo em condições extremas, numa noite de tempestade, né, onde não há visão nenhuma, o piloto, através do painel de instrumentos, ele consegue fazer tudo aquilo necessário para ter uma viagem segura. Né?
Então, o que ele menciona? Ele menciona que justamente os nossos sentidos são esse painel de controle, ou seja, a gente... e aí, qual seria o grande erro, né? O erro crasso que a humanidade comete? Tomar esses sentidos, né, que são o painel de controle, pela realidade que existe lá fora. Então, lógico que nenhum piloto é maluco ao ponto de achar que o painel de controle é a realidade que se encontra lá fora. É a representação, né, simplificada de toda uma dinâmica complexa de nuvens, raios caindo, chuva, vento, que está acontecendo lá fora, mas ele, para fazer essa viagem segura, ele não precisa ter acesso a tudo isso, não. Ele precisa ter acesso a informações importantes, obviamente, né, vamos deixar aqui bem claro, são informações importantes, não são informações que podem se jogar fora, nem nada disso, cruciais, mas elas não representam tudo aquilo que existe de fato, né? E o erro nosso, qual que é? Justamente tomar esse painel de controle como se fosse simplesmente a realidade da forma como ela é, não existe mais nada além disso. E esse é justamente o maior erro do paradigma materialista, ao dizer para a gente, olha, tudo que é possível ou passível de existir está ali no painel de controle. E esse painel de controle, o que é? Percepção, né? Os nossos sentidos. E, então, é muito interessante, porque ele fala, ele menciona, ele quem? O Bernardo Kessler, né, menciona muito isso, que todos nós somos pilotos que nasceram dentro desse cockpit, desse avião, sem janela alguma, né? E tomamos esse painel de controle pela realidade. Então, a fisicalidade, o materialismo, se baseia justamente no estudo, né, desse painel de controle. Como é que a gente entende esse painel de controle, né, esses números, esses dials digitais ou analógicos, o que seja. Mas a gente fica limitado a essa perspectiva, né, que a gente pode, inclusive, fazer uma analogia com a perspectiva que a gente já mencionou também várias vezes sobre a ideia do cativeiro, né, o cativeiro consciencial, que é justamente essa ideia de que o universo tridimensional, o universo que nós temos acesso de forma autorreflexiva, ele se encontra justamente circunscrito por esse cockpit desse avião metafórico, né? Então, é muito interessante essa analogia. Eu acho que a gente entra no cerne realmente desse papo de explorar de que forma essa metáfora pode nos ajudar a compreender a realidade de uma forma um pouco mais ampliada. Não, perfeito. Eu acho que é compreensível que a gente caia na armadilha de achar que o painel de controle é a realidade. Estamos vendo a mesma coisa, interagimos da mesma maneira, as ações e reações são basicamente as mesmas, de maneiras repetitivas. Como não achar que isso é realidade? Como não achar que é muito difícil? Onde é que a coisa começa a entrar em parafuso? Quando entra o interno na equação, o subjetivo na equação, quando eu vejo para dentro. Isso não entra na fórmula do externo, né? Então, os que advogam que a realidade é só o externo, dizem o quê? Esquece o interno. Isso é só neurônios circulando e te dizendo alguma coisa que você está sentindo. Isso é puramente subjetivo, não dá para medir, portanto, não deve existir ou é questionável, né? Agora, e mais, cada um de nós tem um interno, tem uma consciência e não sabe exatamente se o outro pensa da mesma maneira. Será que a consciência dele funciona como a minha? Será que ele também caminha com os pensamentos dele da nossa maneira? E tudo indica que sim, também compartilhamos esse mundo interno que é gigantesco. A questão é, os dois são parte dessa grande realidade com R maiúsculo? Sim, e talvez mais coisas que a gente nem sequer imagina ainda. Mas não dá para colocar esse interno nessa equação do externo. Não tem lugar no painel de controle. Ou se tem, escapa da explicação mensurável. Porque a vantagem do painel de controle é, tá todo mundo vendo aquele ícone? Sim, tá todo para lá, para todo mundo ver. Você não tem visão? Não tem problema, mas você pode ter o efeito daquela sem ver. Olha, você sente a gravidade, se você não consegue ouvir, você pode sentir o efeito de outras maneiras. Então, de alguma maneira, todos nós podemos sentir os efeitos do painel, mas o interno não. O interno é pessoal. Exatamente. E aí a coisa fica fantástica. Fica muito legal, né? E aí, cara, a gente entra em várias searas que não sei nem se vai dar tempo aqui para a gente conseguir explorar de uma forma adequada, mas, assim, o que a gente vê também nos outros episódios denominando de literalidade, né, e os perigos da literalidade no mundo moderno, né, em contraposição aos aspectos mais transcendentes, né, da interpretação da realidade, né, que é justamente esse aspecto de você tomar o painel de controle como a única coisa que existe, então você toma as coisas pelo lado realmente literal, né?
Então, é literal sempre. Então, você deixa de ter esse acesso a uma realidade muito mais aprofundada, né? Muito mais transcendente. Toda a questão simbólica ou a questão que se encontra além das palavras, né? Além das explicações mais imediatas, se perde, porque tudo isso se encontra além do cockpit, se encontra além da instrumentação do painel de controle, né? E é justamente esse exercício que a gente acabou perdendo ao longo do tempo. No passado, nossos antepassados tinham um pouco mais, vamos dizer assim, acesso a essa realidade, mas talvez por um nível de liberdade que ainda não amputava essa parte importante que está enraizada justamente no inconsciente coletivo da humanidade, que tem essas raízes no universo simbólico, nesse universo mais metafórico, né? Perdido justamente porque, se a gente toma o painel de controle como o limite, né? É aí a parede que se encontra, a parede da realidade, né? Então, tudo que está além do painel, simplesmente a gente vai ignorar de forma, às vezes, inclusive preconceituosa, né? Dizendo, não, isso aqui realmente é um dado que adentrou para dentro do cockpit, mas o painel não está medindo, então vamos desconsiderar, não é válido, não vamos dar vozes a isso, é loucura, vamos considerar só o que está sendo medido aqui, né? Então, isso é um problemático também, né? Porque nos coloca nessa posição flat, né? Superficial da realidade, onde as coisas têm que ser necessariamente literais, e por serem literais, justamente perde a riqueza, a profundidade, né, da coisa, porque a gente vai só se concentrar no painel em si e não para aquilo que se encontra lá fora do painel do avião, né? Muito bem colocado. E legal a tua menção a diferença de abordagem com relação aos nossos antepassados. Dentre as inúmeras diferenças que a gente poderia usar, tem duas que eu acho que valeriam a pena lançar a mão para a gente poder fazer uma comparação interessante. Primeiro, talvez eles tivessem mais abertura do que a gente tem hoje. Em que sentido? Estamos mais submissos ao desconhecido do que a gente estaria hoje. Estamos mais submissos com relação à natureza, à grandiosidade do universo do que estamos hoje. Com o passar do tempo, com o entendimento do funcionamento da natureza e do cosmos, nos deu a falsa impressão, e a ciência cravou isso e nos deu essa certeza, entre aspas, podemos controlar. Então, essa sensação de controle só me dá enquanto eu tiver esse painel de controle, porque aqui eu posso controlar, aqui eu posso medir, aqui eu posso até mensurar causa e efeito, ação e reação. E essa abertura que se tinha antes, essa grande exploração maravilhosa de poder, inclusive, se submeter e dizer, eu não sei, preciso explorar mais, preciso conhecer mais, veio sendo perdida. Verdade. E quando eu não tenho ícone ali no painel que me possa dizer, toda essa bagagem aqui é o não conhecido, desconhecido, existe, mas eu não sei o que é, precisa continuar sendo pesquisado, muitos cientistas com C maiúsculo incluem esse ícone no painel, sabe que está lá. Mas a maioria das pessoas prefere não usar porque sairia do controle. A gente vive muito mal sem essa ideia do controle. A rigor, não temos controle de nada. Mas criamos essa ilusão de que com o mínimo de controle a gente vive um pouco melhor. E aí o painel nos dá essa segurança. Não, se eu seguir essas regras, se eu não sair desta linha, se eu usar essa metodologia, eu tenho mais controle da vida. O que não é se descartar. Funciona para muita coisa. De novo, né? Funciona, como você falou, não é um conhecimento banal, não, serve para muita coisa, mas não dá conta da realidade muito maior, às quais nós estamos submetidos e às quais não encontramos explicação quando nos chocamos com ela. Quando as paredes do cativeiro são muito maiores ou quando temos flashes de coisas que estão além das paredes do cativeiro. Exatamente. Muito bem, eu concordo contigo. Essa ideia, teve um episódio que a gente dedicou a essa questão do controle, né? Essa nossa compulsão por controle, né? O quão complicado é isso. E eu concordo contigo. Acho que os povos antigos eles não tinham essa limitação necessariamente que nós temos, né? E caímos nessa falsa ideia de que realmente tudo aquilo que havia para ser conhecido, estudado e controlado, a gente já conquistou, né? Que é uma outra falácia gigantesca, né, cara? Porque não teria como nós macacos recém-descidos das árvores, termos acesso a tudo aquilo que existe, a entender o propósito do universo, seria uma grande ilusão de nossa parte, né, cara? A gente tem que ser mais humilde nesse sentido e entender que
Nosso aparato sensorial é derivativo, sim, de primatas superiores, que são animais que merecem todo o nosso respeito, mas, obviamente, que é fundamentalmente limitado, não tem por onde a gente dizer que com esse aparato sensorial a gente seria capaz de compreender tudo, né, cara? Não, e agora te ouvindo, agora me veio uma ideia. Imagina uma coletividade que a expectativa de vida é 30 anos. Tudo é ameaçador. Todas as áreas, tem muita área para ser explorada. Somos nômades, vindo para lá e para cá. Tudo é novo. Estamos caçando e coletando no meio do caminho. Tudo é uma ameaça. Ao passo que hoje, não. Expectativa de vida, se tudo é certo, eu vivo 80, 100 anos. Então é só me cuidar aqui 100 anos. Está controlado, está garantido. Toda a geografia do planeta está mapeada. Tudo está mais ou menos, está tudo escrito nos livros aqui, está tudo controlado. Então, quem não vai cair nessa armadilha de ter essa ilusão? Não, nós somos os reis da cocada. Se não fugirmos, se respeitarmos as leis, tudo vai sair de acordo com o previsto. É diferente a abordagem. E aí que a coisa perde o fascínio, né? Concordo com você. E, assim, voltando à questão ali que eu havia mencionado, a diferença como é que o paradigma materialista interpreta a realidade em contraposição ao paradigma idealista, é muito louco, né, cara, essa ideia de que é até contraintuitivo isso que o paradigma materialista nos diz a respeito, né, de que tudo aquilo que nós gostamos, os sabores, os sons das músicas que mais adoramos, amores, desabores, sensações gostosas, sensações não nem tanto, né? Sofrimento, etc. Tudo isso se encontra dentro do nosso cérebro, né, cara? E para fora existe o quê? Existe uma abstração, né? Um universo praticamente matemático quantitativo, de onde nosso cérebro, por algum milagre ainda completamente misterioso, consegue transformar nesse universo de sensações, sabores, né, e qualidade, principalmente, né? É o aspecto qualitativo que é criado dentro do cérebro, não quantitativo. E o paradigma idealista, ele justamente menciona que é o contrário, né? Então, o que é? Porque, assim, o paradigma materialista considera apenas o cockpit, né? E o idealista considera o quê? Tudo que existe, né? Inclusive o cockpit, se encontra dentro da mente, do aspecto consciencial do universo, né? Então, há algo que é mais mente para fora do avião, não é que a mente termina, né, no limite ali do painel de controle para fora não existe mais nada, não. Esse aspecto mental, embora seja completamente diferente daquele com o qual nós estamos acostumados, não é no sentido antropomórfico, né? Ele é mente no sentido universal, consciencial. Seria muito imaturo de nossa parte também achar que ele vai ter as características de uma mente humana, não é essa a questão aqui, mas isso continua, né? Isso flui através do universo, flui para fora do cockpit desse avião. E o que é esse cockpit? É o nosso corpo. Nosso corpo. Somos aqui criaturas dissociadas dessa grande mente universal, e através dessa dissociação que a gente tem essa oportunidade, né, de fazer essa viagem que o avião faz por essa vida pela qual todos nós estamos passando, para ganhar experiência, né? E assim, é interessante porque a experiência ela só pode advir realmente a partir da limitação, né? Isso é um outro aspecto legal também de da gente abordar aqui, né? Ou seja, e aí a gente vai entrar num aspecto até filosófico complicado, né, cara, vou tentar, vamos ver. Você é louco o suficiente para dar corda nesse aspecto, né, cara? Se as possibilidades são infinitas, e se essa infinitude ela ultrapassa a questão do universo tridimensional, ou seja, além das três dimensões, né, que nós conhecemos, mais o tempo, e tudo está acontecendo ao mesmo tempo, não há como você, ou até onde nós conseguimos entender, né, passar por uma experiência sendo que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. A partir do momento em que há limitações, sim, né, e você passa a fazer parte de um filme, entre aspas, né, onde há uma narrativa, há uma história, a partir desse momento há uma relação causal, você consegue, então, passar por uma experiência com começo, meio e fim, que tenha ensinamentos, que tenham conclusões, né? Então, é interessante esse aspecto também. Parece que é importante, de alguma forma, a gente estar dentro desse avião, a gente empreender essa viagem. Ela de alguma forma é importante para a vida de uma forma em geral, embora muito tristemente muita gente prefira simplesmente sair para fora desse avião de uma forma bastante trágica, que é através do suicídio, que infelizmente é um fenômeno cada vez mais corriqueiro, muito infelizmente, mas
se estamos dentro desse avião, tem alguma razão para isso, né? Então, vamos tentar aproveitar essa viagem da melhor forma possível. Exato. Não, perfeito. Isso é uma das coisas que eu gosto de usar. Tem uma razão pelas quais nascemos dentro do cockpit. Nascemos ali, todos. E, por alguma razão, mesmo que essa realidade gigantesca vá além dele, nós nascemos ali dentro, sem ter ideia consciente de que existe lá fora. E só vivendo ali dentro já daria um cabedal enorme de experiências interessantes para a gente aprender e, assumindo que existe uma consciência cósmica, o grande profundo, tal, Brahma, fazendo com que essa entidade também cresça. Maravilha. Só que alguns de nós, como Platão e a ideia da caverna, alguns de nós conseguem sair da caverna. Historicamente. E quando vem e encontra, olha, tem coisas além do cockpit, vem contar, quantas das pessoas que escutam essa história dão vazão a ela? Poucos. É compreensível. Eu não vivenciei isso. Até porque o delírio existe. Né? A alucinação existe como forma patológica, existe, a gente sabe que existe, também é parte do jogo cósmico. Como diferenciar? Quando outras pessoas também começam a experimentar, começam a sair. Então tem uma razão para isso. O que nós gostaríamos? Que todo mundo pudesse, vamos, nascemos aqui, mas não estamos destinados a ficar aqui, vamos vivenciar abraçando toda essa realidade. E é mais louco ainda, talvez a gente chegue lá hoje, talvez não é. O ideal seria conseguir conciliar a vivência em todas as esferas dessa realidade, sem perder isso aqui. Isso aqui não será perdido. Tem uma boa razão para a gente estar usando isso aqui. O problema é pensar que só isso aqui existe. Né? De novo, muitas das tradições eternas de pensamento e filosóficas dizem não existe presente, passado e futuro. Tudo vibra na mesma dimensão, no mesmo agora. Perfeito, mas para a nossa vivência aqui tridimensional não dá nem para conceber. Então existe uma razão para ter o presente, passado e futuro, existe uma razão para o envelhecimento, existe para a morte, existe uma razão para isso, mesmo que a gente não entenda. Mas olha que difícil é, e fascinante ao mesmo tempo. Alguns de nós conseguem, tendo experiência ou não da realidade maior, bolar teorias como Castro, que colocam isso e falam, estão dizendo, como milhares de pessoas disseram há milhares de anos, olha, tem mais coisas fora disso daqui. A realidade é muito maior do que isso aqui. E algumas pessoas, as pessoas que estão ouvindo isso aqui, dão bola e buscam práticas, buscam maneiras de entender e acessar essa outra realidade. E um grande número de pessoas simplesmente ignora. Exatamente. E é do jogo. Elas nasceram ali, quantos de nós ficam presas e nunca vão sair disso? Coisas básicas da vida, é normal. Nós criamos as nossas prisões. Mas que fascinante, apesar de sermos continuamos símios, mas símios capazes de projetar e, mesmo não tendo acesso a essa realidade, a gente sabe que ela está lá. E nós fomos capazes de experimentá-la de várias maneiras. Exatamente. Isso é fascinante. É muito fascinante, cara. E assim, e por mais que possa ser difícil de engolir para aqueles que sejam um pouco mais céticos, poxa, mas como é que... Isso também parecendo uma coisa assim, um pouco palpável, né? Não tem alguns exemplos. Eu acho que se a gente trabalhar realmente com a questão dos sentidos nos outros animais, isso nos amplia, nos ajuda a entender, inclusive, esse papo, que é o seguinte... outros animais, por exemplo, eles podem estar em outros tipos de cockpit, né? Outros aviões, tecos, né? Aviões um pouquinho maiores, alguns seres estão em caças, né? Outros, né, em aviões mais comerciais, enfim, a variedade de aviões é imensa. Né? Então, cada um desses aviões, eles possuem certos instrumentos, né? Alguns mais sofisticados, outros menos, mas todos eles ajudam essas criaturas a sobreviverem, a fazerem, teoricamente, viagens relativamente seguras, né, dentro da trama da realidade, de uma forma que eles consigam expandir ao máximo essa ideia de longevidade e, assim, proporcionar um maior número de experiências e de uma forma que isso enriqueça aquela experiência maior da consciência cósmica, né, cara? Então, fica mais fácil de se entender, né? Porque, obviamente, os sentidos dos animais são muito diferentes dos nossos, né? Você pega um animal, por exemplo, que vive nas profundezas do oceano, não tem nada a ver com a gente.
animais que voam, que possuem a visão um pouco mais aguçada, os próprios animais que estão perto de nós, como os cães, que possuem um olfato extremamente apurado, né? Animais como as águias, que possuem uma visão muito melhor do que a nossa. Então, assim, é bastante variado o aparato sensorial. E aí você se encaixaria com outros tipos de aviões, né? Com outros tipos de instrumentos, mas todos eles atuando, trabalhando dentro dessa trama da realidade, de uma forma que pudesse proporcionar uma viagem melhor, né? Então, acho que isso, pelo menos para mim, me transparece uma forma melhor de você conseguir visualizar esse todo, né? Não, genial. E mais legal ainda, nós 8 bilhões de símios avançados, somos os únicas criaturas capazes de saber que esses diferentes cockpits existem. Nós sabemos, nós estudamos a ecolocalização dos morcegos, gente como meu irmão sabe como é que as baleias e os golfinhos e os cetáceos funcionam. É genial, nós sabemos disso. E criamos aparelhos que nos aumentem todos os sentidos, de percepção, tátil, de visão, de audição. Nós somos geniais. O problema é que nós, nessa loucura, com um nível de consciência baixo, colocamos em risco todo o resto. Mas nós somos capazes de detectar isso. Se não vão... E mais, nós até rompemos o efeito manada em várias coisas. Em que sentido? Mesmo que muitas pessoas, a maioria das pessoas do planeta, neguem a existência de uma realidade maior do que o cockpit, muitos de nós sabemos que ela existe e a exploramos. Não nos detemos pela força da manada que nega a existência delas. É genial isso. Olha quantas forças atuando ao mesmo tempo. Exatamente. E nos unimos, as pessoas que nos vemos, isso nos unimos e tentamos fazer experimentos e trocamos ideias. É genial isso. Convivendo com pessoas que negam absolutamente isso. De toda maneira. Tentando viver harmonicamente. É muito louco, né? A gente poderia fazer essa analogia, então, dessas pessoas, por exemplo, que criticam, dizendo que não existe nada lá fora, simplesmente tudo se encontra ali dentro do cockpit, como os materialistas mais exacerbados, né? Mais fundamentalistas, né? Aquelas pessoas, né, que colocam o dedo na frente do nariz dos outros, dizendo isso não existe, você está viajando, maluquice, né? Isso foi simplesmente uma alucinação, ou seja, uma avaria no painel de controle, simplesmente isso, não existe nada lá fora, né? Se o instrumento aqui está medindo uma coisa que está fora do lugar, é porque o seu cérebro não está funcionando muito bem, vamos remediar isso, né? Vamos fazer uma intervenção cirúrgica para que você melhore, vamos fazer um tratamento, né? Vamos colocar você no hospício, seja lá o que for, porque tem alguma coisa errada com o painel de controle. Não é porque o painel de controle está medindo alguma coisa, né? Então, o que você mencionou sobre as alucinações, por exemplo, muitas pessoas podem mensurar outras coisas, né? Que se encontram além do painel, ou o próprio painel esteja medindo ali algo que normalmente se consideraria como um defeito do painel. Pode ser realmente um defeito do painel, mas não necessariamente. Pode ser que realmente, de fato, aquela pessoa esteja mensurando outros aspectos da realidade que a maioria decidiu, por convenção, a não levar em conta. Perfeito. E a própria evolução nossa, como espécie e até tecnológica, tem aumentado esse painel. Ele tem aumentado, vários ícones têm sido acrescentados geração a geração, né? E quando a pessoa se o formato da mente dela é fechado, não há como. Parece que tem uma fábula que diz que Galileu teria chegado para uma autoridade eclesiástica em Pádua e disse: olha aqui no telescópio que eu estou falando. Ele disse: não preciso olhar, eu sei que não está lá, eu sei que nós não somos centro de nada, não preciso olhar. Quantos de nós nos comportamos assim? Verdade, cara. Impressionante. 500 anos depois? E aquela famosa frase também, né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? É mais ou menos nesse sentido também, né? Ou seja, você conseguir enxergar além daquilo que todo mundo está vendo. E o legal é isso, a gente tem conseguido, como humanidade, aos trancos e barrancos, legal, eu não consigo falar com essa turma, deixa eu encontrar um grupo de pessoas com as quais as minhas ideias ressoem, não somente as minhas ideias, as minhas experiências ressoem, e juntos, elas são o avanço da tecnologia. Outra coisa, usando a tecnologia material que os materialistas gostam, quantos desses gênios da tecnologia tiveram uma ideia um dia, exemplo, um dia vai ter um computador pessoal na casa de cada um? Não existe, isso é impossível, não acontecerá. Quantas dessas pessoas ouviram isso nunca acontecerá? E aqui estamos nós. Que Jetsons, um computador em casa, uma telemedicina, eu falar com o meu médico por tela, existe, isso nunca vai acontecer. Se nós somos capazes disso tecnologicamente, o que seria capaz a nossa mente? Exatamente. Sem precisar do aparato.
Mas é compreensível, de novo, é compreensível que as pessoas se aferrem ao cockpit porque nascemos ali e nos aferramos ali e tudo está controlado por ali. São os corajosos, ou aqueles que, por acaso, tiveram experiências de pico e conseguiram transcender aquilo e decidiram continuar explorando. Quantos de nós tiveram essas experiências e preferiram colocá-las no pacotinho do foi alucinação, foi sonho, não é relevante, não é importante, deixa eu ficar fora disso? Sim. Vários de nós. Mas acho que também há também muita falta de preparo, justamente por causa disso, né? A falta de preparo, né? Desse entendimento progressivo, essa maturidade que somente o tempo é capaz de proporcionar, né, cara? Faz com que as pessoas não estejam preparadas para lidar com qualquer dado que foge do painel de controle, que nos indique, nos mostrem que há algo além para fora desse painel, algo além para fora desse cockpit, né? Então, eu acho que uma maneira de se preparar melhor é justamente, uma das coisas, né? É justamente fazer o que a gente faz aqui, né? De falar a respeito disso, né? Deixar uma pulga atrás da orelha das pessoas para que elas procurem, para que elas, seja leituras ou qualquer outra coisa que a gente pode sugerir para elas, a inspiração, para que elas possam, a partir daí, também seguir os seus próprios caminhos para além do cockpit, né, cara? Que são infinitos, praticamente. Eu acho que a força evolutiva consciencial ela é inexorável, ela vem vindo, ela vai puxando vários de nós. No começo, sempre, a elite, os inovadores são sempre poucos, mas eles acabam abrindo uma frente e outras pessoas acabam indo cedo ou tarde, né? Olhando para trás, meditação há 50 anos era coisa de monge do lado de lá do Oriente que não tem nada para fazer. E hoje é aceita em hospitais, médicos recomendam como uma prática auxiliar ao tratamento normal. Psicologia, quando surgiu, é tratamento para louco. 120 anos depois, existe uma compreensão de que um trabalho maior e muito mais abrangente, que não tem nada a ver com loucura, ou somos todos neuróticos, de maior ou menor grau, precisamos disso. Enfim, está havendo uma maturidade em todas as outras áreas, nesse aspecto, inclusive no aspecto subjetivo. Mas demanda tempo e, de novo, vai sempre estar chocando com a parte material que sempre existiu e ela é quase que inquestionável, né? O outro que é questionável que é diferente. De novo, o que eu falei do Galileu agora há pouco, quantos cientistas hoje você vai falar para ele, olha, vamos falar sobre telepatia? Isso não existe. Mas espera aí, você não quer nem ver os dados? Nem esses 3.000 estudos de caso? Não existe, não precisa olhar. Ainda hoje, esse tipo de comportamento existe ainda hoje. Existe. Mas é muito louco, né, cara? Porque você vê, ainda fazendo uso da metáfora, esse eu acho que são um dos aspectos, né, dos aspectos negativos de você tomar o cockpit pela realidade total. Muitos sofrimentos advindos, inclusive, desse ímpeto que você mencionou, esse ímpeto pela transcendência que é natural, né, no ser humano, por mais que quando você é jovem, você esteja muito mais preocupado em trabalhar com a instrumentação do cockpit, você não sabe ele fazer a leitura direito desse cockpit, você é um piloto novato, então você se diverte, vamos dizer assim, na primeira metade da vida, ainda bastante com esse painel de controle, ainda há bastante divertimento e bastante coisas a serem superadas dentro desse aspecto. Porém, o que acontece? Com o passar do tempo, você percebe que, dominei esse painel de controle por inteiro, e aí, eu não sou feliz. A historinha que foi contada para mim, a narrativa predominante da civilização moderna que nos diz, né, que a gente tem que nascer, estudar, trabalhar, casar, ter filhos e finalmente perecer, fiz tudo isso e continuo infeliz. Isso não me traz mais aquela sensação de satisfação que eu tinha antes, né? Cheguei onde eu achei que deveria chegar para encontrar a felicidade, e aí, qual que foi a surpresa? Não tem felicidade aqui nesse lugar onde eu cheguei. Então, o paradigma materialista acaba cobrando um preço muito cruel em relação a bater o martelo, né, ou bater nessa tecla, dizendo assim, não há nada além desse painel de controle. Se você conquistou tudo que tinha que conquistar, azar é seu, cara, porque a vida é isso, não tem mais nada. Você morreu, acabou, esse painel de controle vai deixar de existir, esse avião vai cair, e não tem mais nada fora, esquece. E acho que a grande contribuição, uma das maiores, no meu modo de entender, para a esmagadora maioria das pessoas que, passando, sei lá, da metade da vida delas, acho que isso é bastante variável, tem gente mais jovem também, questionadora, gente mais jovem que se preocupa com a transcendência e que já traz em nascença esse aspecto mais em busca de sentido e de significado para a vida. No geral, ainda é assim, né? Você percebe que existe essa parte majoritária da população que ainda encara a vida dessa forma. Da metade da vida em diante, percebe que, poxa, tem que ter algo além do avião, tem que ter algo além desse cockpit,
E aí é que o paradigma idealista, né, o idealismo metafísico, ele nos ajuda a entender um pouco melhor que peraí, então realmente aquela sensação que eu tinha dentro de mim, que eu fui esquecendo, né, à medida que eu fui crescendo, deixei de ser criança, foi sendo, né, colocado nos porões do meu inconsciente, quer dizer então que eu posso dar vazão a isso? Quer dizer que eu tenho que retomar esse caminho? Sim, é preciso, né, porque isso traz o quê? Traz sentido para a existência, e trazer sentido para a existência é contribuir para a qualidade de vida de todos nós, né, cara? Perfeito. Para mim, você tocou no cerne da coisa, que é o sentido da vida. Qual é o sentido dessa história? E também eu acho que a tua ideia da média, usando a média da vida humana como um divisor de águas, também acho que faz todo sentido. No começo, explorar o painel de controle como ele é e seguir os preceitos. Olha, viver nessa realidade desse painel é isso, o sentido da vida é esse. E cedo ou tarde chega esse vácuo, essa coisa que não preenche. E aí cada um de nós escolhe uma maneira. Uns não dão conta e deixam essa vida desse jeito, outros se conformam, é assim mesmo e vamos que vamos. Geralmente é o nível de consciência egocêntrico e etnocêntrico satisfaz esse painel do controle e outros arriscam. E mais interessante, como é que vivem os materialistas nesse sentido? Que muitas vezes são cognitivamente muito experientes. O sentido da vida para eles é tentar estreitar e afunilar o máximo possível o objeto de estudo e, em paralelo, deturpar e detonar tudo aquilo que seja contra a existência do painel de controle como a única realidade existente. Olha só que loucura, é o sentido da vida deles. Enquanto outras pessoas têm outro sentido da vida muito mais transcendente. Está lá dentro, é imanente. Alguns de nós deixam isso aflorar conscientemente, outros não. É aquilo que o Stanislav Grof chama de a emergência. Vem sem você controlar e de repente você está diante daquilo. O que fazer com isso? Cadê o ícone no painel de controle? Espera aí, tem coisa além do painel de controle. Como é que eu lido com isso? E eu volto e falo com quem? Exatamente. Né? Então, isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E essa crise é normal. Essa crise, mais interessante, sempre deve ter acontecido, mas agora mais ainda, porque agora nós nos comunicamos mais, nós temos mais recursos para poder lidar com ela, e é um embate muito interessante. Está tudo acontecendo nessa arena ao mesmo tempo. O idealismo, o materialismo, mesmo sem os ismos como nome, olha as discussões que a gente tem, né? Em todas as esferas, no esporte, na política, na vida social, na vida amorosa, em todas elas, a gente estabelece os nossos limites e nos debatemos, inclusive, quantas brigas temos por causa da extensão e da espessura de cada uma das nossas paredes limitadoras. Verdade, cara. Sem perceber, né? Brigando por iconizar mais ou menos ou a nitidez do painel. Exatamente. E falando sobre o painel também, mais uma vez, também, acho que tem dois aspectos interessantes. Um que você me fez pensar a respeito agora, conversando, que é o seguinte, talvez, tá? Simplesmente talvez, é uma suposição, um nível da pirâmide de Maslow que era justamente um nível da satisfação que pudesse nos levar a um questionamento superior. Ainda, obviamente, ainda há muita pobreza no mundo, ainda há muita miséria, muita desgraça nesse mundo em que vivemos, mas eu acho que, em termos de coletividade, a gente nunca alcançou um nível de conforto assim tão amplo, né? Eu acho que na história da humanidade, aí eu me arrisco a dizer isso, não tenho números, né, para falar a respeito disso, mas acho que a gente atingiu um nível bastante razoável, o que faz com que, talvez, e simplesmente talvez, essa transposição do paradigma materialista para o idealista, né? Ou seja, essa busca pela transcendência, fique cada vez mais com menos idade, né? Antigamente, uma coisa que a gente chamava de crise da meia-idade, né, que é aquela questão, né, da infelicidade ao alcançar tudo aquilo que você se cogitava como o importante para essa narrativa predominante da nossa sociedade, a fórmula da felicidade, né, isso é conseguido com menos tempo, né? Então, as pessoas, acho que talvez cada vez mais jovens estejam em busca dessa transcendência cada vez mais cedo, não necessariamente como era antigamente, né, cara? Essa é a impressão que eu tenho. Talvez por um aspecto normal da evolução da consciência, talvez não, provavelmente, como diz o pessoal da teoria integral, talvez seja tudo que eu vou falar e mais algumas coisas que eu não vou lembrar agora. Talvez por isso, porque a gente, como coletividade, está avançando. Segundo, talvez porque nunca foi tão fácil ter acesso ao sofrimento dos outros. Antes, eu ouvia falar de um terremoto na Turquia no jornal de amanhã. E agora não, ele aconteceu, vem no meu celular as imagens. E a gente está compartilhando o sofrimento planetário o tempo inteiro, na hora.
Isso também ajuda a fazer esse tipo de questionamento, né? A felicidade momentânea que algumas coisas davam antes, hoje a gente cansa rápido. Cansa muito rápido. Depois do quarto ou cinco vídeo, a gente precisa de mais dopamina e não estamos dando conta. Então, tudo está acontecendo, né, ao mesmo tempo. E alguns de nós, alguma coisa está errada. Temos mais fontes de poder. Claro, nos isolamos ainda em tribos e em bolhas, e às vezes não nos permitimos ver o que está acontecendo. Mas os que se permitirem buscar respostas e dá para fazer perguntas. Nós temos um oráculo hoje que nos dá respostas para muitas coisas razoavelmente confiáveis que nos podem levar a sair dessas bolhas e pelo menos nos questionar melhor. Existem os recursos. Antes não tinha. Nem todo mundo tinha acesso a enciclopédias. Exato. Né? O sofrimento continua? Continua. Maximizado. Somos 8 bilhões, dos quais 6 bilhões devem sofrer muito diariamente. Mas todos temos acesso a isso hoje. Todos temos acesso. Por outro lado, os recursos para conforto temos. Todos temos conforto. Se os recursos chegarem, temos comida para todo mundo, temos condições de fazer moradia para todo mundo. O sistema de distribuição ainda é muito complicado, isso a gente pode falar um outro dia. Mas existe. Mas hoje nós temos acesso. Antigamente, o rei, sei lá, vou chutar aqui, o rei sabia que no outro principado, ducado, existia algumas coisas, ele tinha que mandar alguém pegar essa notícia e trazer. Isso demorava semanas ou meses. Hoje é tudo instantâneo. Inclusive a própria Lua. Eu quero ver a Lua em tempo real, eu consigo. Sim, muito louco. Eu consigo. O mundo inteiro pode ver a Lua em tempo real a todo momento. Olha que incrível. E o mais louco é que você está vendo a Lua através, né? Se agora é dia, se você quiser ver a Lua, você consegue através das câmeras em outros locais, né? E o que é mais louco que dentro da metáfora do painel de controle do avião é como se você tivesse um instrumento olhando para outro instrumento num painel de controle, né, cara? Ou seja, um instrumento dentro do outro, né? Porque vai ser sempre esse instrumento, não tem jeito, porque por mais que a gente tenha tecnologias que nos ajudam a auxiliar a entender o que se encontra para fora desse cockpit, a gente vai usar os nossos sentidos para interpretar esses dados, né? Então não vai ter jeito, a gente está fadado para dentro disso. E olha que legal, e se a gente se abre um pouco, legal, eu sei que eu sou essa parte aqui, essa parte é limitada e eu vou usar instrumentos para ter acesso a outros instrumentos, beleza. Mas, se eu sei que eu sou uma consciência, mais do que isso é só um instrumento, e eu consigo mudar a perspectiva, de olhar a mim de outra perspectiva, de apenas uma coisa muito maior do que esse ego que está preso a uma série de personas, mas uma entidade consciencial que, no fundo, abrange tudo. Eu vou olhar essa Lua com outro olhar. Eu vou percebê-la, experimentá-la de outra maneira completamente diferente, e que eu posso experimentar. Sim. Encontrar um veículo, eu posso experimentar de outra maneira. Isso é fascinante. Legal. Isso é fascinante. Uma outra coisa que é interessante também, já mais para o final do nosso episódio, que é a questão da linguagem do painel de controle, né? Então, muitas pessoas que passam por esses processos de experiências de pico, ou estados alterados de consciência, estados expansivos de consciência, conseguem enxergar, ir além do cockpit do avião e perceber que existe uma realidade muito maior lá fora, né, cara? E qual que é o problema? O problema é que toda a nossa linguagem é a linguagem do painel de controle. Quando essas pessoas retornam dessas experiências, como é que elas vão conseguir comunicar isso, sendo que a única linguagem que nós entendemos é a linguagem que passa pela leitura e interpretação desse painel? Então, é uma tarefa hercúlea para essas pessoas de conseguir transmitir, e aí a única forma que a gente tem realmente de transmitir isso é saindo da literalidade das coisas, né? A literalidade vamos sair um pouco da ideia aqui do painel de controle, vamos usar um pouco de poema, vamos usar um pouco de simbologia, vamos usar um pouco de metáfora, né? Como a própria metáfora que a gente está usando aqui agora, para falar para algo que está apontando para além desse cockpit, porque eu não vou achar as palavras adequadas para definir isso, mas pelo menos eu consigo apontar para uma direção que você vai entender mais ou menos, né? Então, deixa de ser preciso, mas continua a passar o quê? Sentido, qualidade, né? Que se encontra para além da quantidade que o painel está sempre mensurando. Legal. E se eu consigo decodificar essa experiência numa linguagem simbólica que vai te dar uma ideia mais ou menos aproximada, você fica com ela, e se um dia você experimentá-la, você vai reconhecer. Exatamente. E também, aproveitando, usando o exemplo que você deu agora, que é outra metáfora muito legal, para aquele cara que está apontando para a Lua, não olhe o dedo, né? Olhe para a Lua, né?
Ele está apontando para a Lua, a gente se concentra no dedo. Exatamente. É a diferença do literal e o simbólico, né? Ou seja, você vai apontar e a pessoa vai ficar olhando o seu dedo. Não estou falando do dedo, estou falando da Lua, ali, ó, lá. E a pessoa tão preocupada com o dedo que não deixa de passar por uma experiência muito maior, porque para ela o dedo é mais importante. O mais legal que eu acho dentro da comunidade científica eminentemente materialista, está crescendo ao lado dela um grupo de cientistas que já sabem, sem se colocar a consciência na equação do entendimento da realidade, não é possível. Esse grupo está aumentando. E antes, eles estavam se preocupando em justificar para os outros, agora eles já praticamente desistiram, pelo menos os grupos que eu estou estudando. Quem somos nós para ficar tentando justificar eles? Se eles quiserem ficar lá, que fiquem. Nós somos a vanguarda, nós estamos aqui justificando essa encarnação. Vamos adiante, vamos experimentar, inclusive usando métodos científicos. Como eu te falei, tem 3.000 estudos, pelo menos, que eu cataloguei, só de estudo de telepatia. Mais de visão remota, mais 5.000 estudos em laboratório. Não estamos falando de experiências pessoais, em laboratório. Negar-se a ver os fatos é ser que nem a autoridade eclesiástica em Pádua, que não quis olhar para o telescópio. Vamos nos preocupar com eles ou vamos continuar explorando essa fantástica realidade que nos mostra que a vida é muito mais do que isso e que nos dá esse sentido que a gente está buscando? Exatamente. E cala fundo, né, cara? Porque essa necessidade de busca por sentido, ela é inerente a todos nós, né, cara? E traz sentido para a realidade, embora esse sentido ele não possa ser também encarado de forma definitiva, né? Que esse é um grande erro também. Nos traz essa qualidade que eu havia mencionado anteriormente, né, cara? Então, ao contrário do paradigma materialista, que enfatiza muito as quantidades, ou seja, os números que estão sendo mostrados no painel de controle, há uma relação profunda com esse aspecto da metáfora, que a realidade lá fora ela é experiencial, ela é qualitativa, né? E não simplesmente quantitativa, né? E a gente sai desse paradigma de se confundir o mapa com o território, né, cara? Porque é justamente isso que o paradigma faz. O mapa ele existe para descrever o território, ele foi inventado com essa função. E com o tempo, não sei exatamente por que razão, talvez aquela necessidade que houve lá no início do iluminismo, de se fugir da igreja para não ser, né, queimado vivo, etc., fez com que eles passassem a encarar, não, vamos falar da realidade de forma meio que mesclada aqui com algo que seja abstrato demais, para a gente não ser morto, né? Então aí o mapa ele passou a ser a realidade em si, né? A partir de então, né? De alguma forma, no meio do caminho, a gente se perdeu, a gente esqueceu que o mapa é simplesmente a descrição do território. Então há essa inversão agora, né? A gente achar que simplesmente os números, o aspecto descritivo da realidade é a realidade em si, e a realidade que está lá fora do avião, ou seja, a tempestade com nuvens, com atmosfera, para cima das nuvens, para cima dessa tempestade, existe um universo completamente estrelado de possibilidades que foi caindo no esquecimento, porque mais importante o que é a descrição e não a coisa descrita, né? E mais, muito bem colocado. A gente está querendo usar a exploração de uma realidade que está além do painel de controle com as ferramentas do painel de controle. Então, não dá. Como é que eu exploro a geologia? Eu faço um buraco e vejo as camadas do solo. Legal. Como é que eu exploro o corpo humano? Eu abro e vejo o que tem lá dentro. Peraí, como é que eu exploro a mente? Cara, não é com encefalograma. Eletroencefalograma você explora o cérebro. Você vai pensar, mas eu não tenho as ferramentas aqui. Então vamos usar outras ferramentas. Mas elas são meio subjetivas, tangíveis. Bem-vindo ao clube, baby. Vamos lá, vamos tentar fazer uma série de coisas que a gente possa usar que tenha repetição. Vamos olhar outros tipos, injunção. Essas pessoas que se negam a usar essas outras ferramentas vão ficar presas. E parece que historicamente assim, sempre um grupo de pessoas fica presa. É do jogo. Enquanto a elite exploradora, a elite não intelectual, mas a elite experiencial, melhor, a elite consciencial leva a humanidade à frente. Me parece que ao longo da história é sempre isso mesmo, né, cara? Existem sempre a linha de curva de adoção de tecnologia, né, cara? Que você tem, né, os early adopters, né? Aquelas pessoas que iniciam, né? São os pioneiros. Depois você tem aquela grande curva, né? No topo da curva você tem, né, a grande massa, né? Que aí vai, né? Porque os pioneiros acabaram incentivando essas pessoas. E você tem os retardatários, que são aqueles mais tradicionalistas, aqueles que se negam a enxergar a novidade e vão
praticamente morrer ali, né? Dizendo que não, tudo isso é uma viagem na maionese, não presta, etc. Isso, ou outra metáfora. Os que vão entrar na floresta não tem trilha, eles vão fazer a trilha. Ah, legal, eles foram, não voltaram? Vamos seguir, porque a trilha está pronta. E aqueles que nunca entrarão na trilha. Exatamente. Parece que faz parte dessa mecânica. Do jogo. Ah, maravilha. Chegamos aqui Eu no final de mais um episódio, mais uma horinha aqui, então queria aproveitar para agradecer a você, mais uma vez, por uma participação impecável, e para as pessoas, né, curtirem o vídeo, né, para se inscreverem no canal, fazerem seus comentários, né, os comentários têm crescido, então a gente agradece, né, esses comentários e inclusive críticas, se alguém quiser fazer, também não tem problema. E é isso daí, cara. Até a semana que vem com mais um episódio de Contatos Insólitos. Um grande abraço, cara. Fechado, Roberto. Um abração, até mais. Tchau, tchau. Tchau.